Oi, pessoal. No Front Talk desse mês, a gente conversa com a doutora Vanessa Santos, infectologista, para falar sobre os avanços e atualidades da Covid-19 aqui no Brasil. Em janeiro, completou 3 anos da imunização, do início dessa vacinação contra o vírus aqui no nosso país. E, doutora, eu já aproveito para agradecer a sua presença e perguntar quais são os avanços que a gente tem visto em relação à vacinação. Obrigada, Carol. Obrigada, Front Saúde. Que convite legal, né? E finalmente falando de Covid com muita alegria, né? Eu acho que o dia 17 de janeiro é uma data que precisa ser lembrada e lembrada com muita alegria, né? Há 3 anos, no dia 17 de janeiro, a gente teve a Mônica, salvo engano, uma técnica, trabalhava na UTI do Hospital Emílio Ribas, na linha de frente. Ela foi a primeira brasileira vacinada com a Coronavac e por isso essa data é tão importante. A gente lembra, né? A gente estava vivendo naquele momento, em 2021, a segunda onda, uma onda muito triste de Covid, foi uma onda bastante sangrenta, era uma realidade totalmente diferente da realidade de janeiro de 2024 e por isso esse momento é um momento que a gente comemora, que a gente fala de avanço, que a gente lembra com alegria e já pode olhar para um futuro de uma forma muito diferente, né? De lá para cá, nesses 3 anos, a gente teve uma mudança de todo o comportamento da doença, né? Se a gente for para aquele janeiro de 2024, a gente tinha um número de mais de 1.000 pessoas morrendo por Covid por dia no nosso país. Então, foram essas vacinas que mudaram o panorama da doença. E a partir daí, eu tenho certeza, eu falo isso com certeza absoluta, de que nós duas estamos aqui hoje vivas e provavelmente a totalidade das pessoas graças a essas vacinas, né? O nosso país sempre foi uma referência em imunidade para o mundo, né? Na Covid a gente não pode dizer que isso aconteceu. Naquela data do dia 17 já tinha mais de 50 países que já tinham iniciado a vacinação, né? Mas de qualquer forma é uma data muito importante para a gente. Hoje a vacina já está no calendário, a gente já sabe que as crianças já começam no calendário muito cedo a vacinação para a Covid, né? A gente já tem a vacina, a gente já sabe que esse calendário ele deve vir anualmente, né, com vacinas de reforço, especialmente para aquelas populações que são os grupos de risco, as populações de risco maior para adoecer com doença mais grave para a Covid. Então, hoje o cenário é muito mais favorável, né? E por isso é tão importante que a gente conscientize a população de que mantenha, né, aquela carteira sempre com as vacinas em dia. Com quantas doses forem necessárias. Com quantas doses forem necessárias, né? Hoje, realmente, o que a gente vem fortalecendo é que o calendário dessa vacina para a Covid deve ficar muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, no caso do influenza. As vacinas anuais, né? Falando na vacina, doutora, a gente tem a vacina disponível, a bivalente, aqui no Brasil. Existe alguma diferença das vacinas que estão sendo aplicadas em outros países? A gente está atualizado em relação a isso? Nós estamos atualizados, né? Hoje a gente já tem uma outra vacina, inclusive já autorizada pela Anvisa, que é uma vacina boa, muito boa, uma vacina de um laboratório diferente, que eu acredito que deve ser atualizada já para o ano de 2024, mas hoje a bivalente é uma vacina excelente. O que acontece no país é o que acontece de melhor em termos de vacinação para a Covid, então realmente o protocolo é muito atualizado. E durante esses 3 anos, a gente viveu muitas ondas, né, muitos picos, muitas variantes, né? São tantas que é até difícil a gente lembrar o nome de todas. A gente tem que se preocupar com essas novas variantes? A gente tem que se preocupar no sentido de manter um calendário vacinal atualizado, né? É como você falou, foram muitas variantes, foram subvariantes. O calendário grego não deu conta, né? A gente começou com alfa, beta, mas depois foram tantas coisas. Hoje a gente tem uma outra variante que está circulando fortemente. Ela começou pela Europa e hoje em dia ela está circulando
mais aqui entre nós. Ela é uma variante que tem muita transmissibilidade. Então, o que isso significa? Que ela transmite muito fácil, mas a gente também já sabe que ela não causa casos mais graves, né? Então, são sintomas leves, em algumas pessoas até têm doença assintomática, né? Então, a gente vê isso no consultório, às vezes dentro de uma família, alguém tem sintomas, a outra pessoa testa para saber se está doente ou não, ela acaba tendo um teste positivo e não desenvolve sintomas. Então, isso é muito comum. Hoje a gente vê que essa variante, ela causa mais casos leves, né? Então, nossa preocupação em relação às novas variantes, em relação às subvariantes, linhagens e etc., é sempre em relação à atualização da carteira de vacinação. Então, a gente acredita que essa vacina, ela também deve ser atualizada ao longo dos anos, como eu coloquei. Isso é o mais importante. Para aquelas pessoas que estão em populações de risco, para aquela pessoa que tem uma deficiência, para aquela pessoa que convive com idosos, o que é importante? No momento em que eu tenho um aumento do número de casos, eu reforço as medidas de prevenção, que continuam as mesmas, nada disso mudou, né? É o uso da máscara, o uso efetivo, a máscara de forma correta, a higienização das mãos, são as medidas de etiqueta respiratória, isso tudo continua da mesma forma. E já que a gente estava falando dos sintomas, né, que em muitos casos, às vezes, a pessoa apresenta sintomas mais leves, o que muda em relação ao protocolo daquele isolamento que a gente falava, né, antes, tinha que ficar 15 dias, 7 dias, hoje fala até em 5 dias de isolamento, como funciona? Pouca coisa mudou, né? Essa questão do tempo, do número de dias, isso varia mais para os pacientes graves ou para os pacientes que têm quadros leves, né? Normalmente, a gente pode fazer o controle restringindo, diminuindo o número de dias, né? Em medidas de restrição, em precaução, utilizando aqueles testes rápidos, né? Utilizando aqueles testes antigênicos que hoje já estão disponíveis até na farmácia, tá? Mas, normalmente, o tempo médio ainda continua para casos leves de 7 a 10 dias e para casos mais graves de 20 dias, tá? Para você utilizar, por exemplo, algumas empresas que já estão utilizando um número menor de dias, aí seria interessante que você fizesse um teste rápido, um teste antigênico, para você ter certeza que aquela pessoa já não está mais transmitindo através da fala, da tosse, etc. E essa questão da transmissão, né? A gente vem dessa época de chuvas aqui em Belém, festa de Natal, Ano Novo. Em janeiro, a gente teve um aumento no caso de mortes, que há muito tempo a gente não via um número, né? Como que foi registrado. Como a gente tem que se portar agora diante dessa nova fase? Muito interessante, porque outro dia me fizeram essa mesma pergunta. E eu fiquei pensando que de 3 anos para cá, depois de tudo que a gente viveu, com o advento das vacinas, com a chegada da vacinação, a gente conseguiu respirar aliviado em relação à Covid, né? Se a gente for voltar no passado, em 2021, a gente não conseguia dar um passo de casa, do supermercado. Toda a vida que a gente levava era pensando na Covid, né? Tudo calculado, Tudo calculado, higienização de sacolas, né? Dentro de casa, fora de casa, calçados, né? Você lembra disso, né? Lembro. E a gente torcia para que passasse, para que tudo isso voltasse, passasse, né? para que a gente, né? E aí a gente começou a usar expressões como voltar ao normal, é o novo normal, né? Então tudo isso foi muito. E hoje a gente consegue levar a nossa vida de forma normal. A gente não fica pensando em Covid, né? Eu sou uma médica infectologista, então eu penso em Covid, eu falo em Covid, eu trato paciente com Covid, mas assim, de forma assim, habitual, a população ela não pensa mais em Covid. E isso foi um ganho da vacina. Nós conquistamos isso a partir da vacina. Então, mesmo com o aumento do número de casos que a gente começou a observar, você bem colocou, ainda no final de 2023, né? Eu acho que a palavra que a gente tem que usar para esse momento não é medo, tá? Eu acredito que isso aconteceu muito por conta do período chuvoso, das festas, das aglomerações, sim, mas principalmente por conta da baixa procura das pessoas pela vacina. E a gente já vinha notando isso desde o segundo semestre de 2023, né?
a baixa procura das pessoas pela vacinação, isso sem dúvida vai fazer com que o vírus circule mais. E quando o vírus volta a circular, casos novos voltam a aparecer. Quanto maior o número de casos, eu vou começar a ter casos graves, eu vou começar a ter pacientes que acabam internando, e esses pacientes podem ir para a UTI e ter uma evolução ruim, né? Então, o que eu acho que é muito importante? Não é que a gente tenha medo, pelo contrário, é que a gente pense sempre em prevenção. Para a Covid hoje, são algumas regrinhas básicas. É o calendário vacinal em dia e o cuidado extremamente criterioso com aquelas pessoas que têm fator de risco para desenvolver quadro grave. São essas pessoas que precisam de um cuidado, de uma demanda especial. Fora isso, é vacina em dia e a gente conseguir viver normalmente. E a gente já falou, né, sobre a eficácia dessas vacinas. Já está mais do que provado que elas são eficazes. Mas existe, doutora, alguma evidência que comprove que essas novas variantes sejam resistentes à vacina? Não existe. As vacinas são potentes, inclusive contra as variantes novas, né? A gente viveu um ambiente de muita notícia falsa, um ambiente, inclusive em 2021, né, quando essas vacinas chegaram, havia um obscurantismo muito grande, mas hoje a gente sabe que as vacinas elas são eficazes, inclusive contra as novas variantes. Agora sim, o que a gente tem que ter em mente é que você tomou vacina para a Covid? Eu tomei uma dose, tomei 2 doses. Então, assim, não basta tomar uma dose, não basta tomar 2 doses. As vacinas são eficientes desde que esse calendário esteja totalmente atualizado. É fácil, né? E, recentemente, o Conselho Federal de Medicina perguntou a opinião dos médicos, né, em relação à obrigatoriedade dessa vacinação. Qual é a sua opinião em relação a isso? Isso foi recente, Carol, e foi exatamente quando o Ministério da Saúde incluiu a vacina no calendário das crianças, né? Muito boa a sua pergunta, eu gostei muito de você ter me perguntado isso. Você sabe que quando eu era criança e eu desejava ser médica, e eu via aqueles médicos assim da cabeça branca, eu pensava, nossa, esse é o bom médico, porque ele tem uma grande experiência, né? E quando eu comecei a frequentar as aulas, as cadeiras da medicina, eu aprendi um conceito que é essencial em medicina hoje, que chama evidência científica, né? Então, tudo em medicina que nós usamos, se eu vou usar um remédio, se eu vou usar um tratamento, isso tem evidência científica? O que é evidência científica? Eu preciso de fatos concretos de que aquilo funciona, tá? Quais são as melhores evidências científicas? Então, hoje, dentro da medicina, eu tenho classificações, eu tenho critérios. Alguns critérios vão de 1 a 5 e alguns critérios vão de A a D. E eu classifico como A as melhores evidências científicas, e assim como eu classifico como 1 as melhores evidências científicas. O que são as melhores evidências científicas? São trabalhos robustos, né? Com um número expressivo de pacientes, né? Ou seja, trabalhos com 5.000 pacientes, com 7.000 pacientes, que são muito bem desenhados, pacientes acompanhados por anos, né? Então, aqueles ali eu determino, eles são classificados como boas evidências científicas, né? Eu não posso usar um remédio que ele foi testado ali, estou te dando um exemplo, né? Foi testado em 20 pessoas e aí deu muito certo para 20 pessoas. Eu não ia querer tomar um remédio testado, né, ali. E a experiência de um médico, ela é uma experiência, por mais que esse médico tenha anos de profissão, ela é uma experiência que a gente chama de limitada, tá? Então, hoje, dentro da medicina, evidências científicas boas são trabalhos científicos, eles normalmente são classificados como nível A, como eu te expliquei, ou nível 1, tá? Então, justamente nesse nível de classificação, para você ter uma ideia, a opinião de um médico, ela é classificada como uma das piores evidências científicas da medicina. Porque ela é justamente só a minha opinião. Apenas, né, a opinião. Tá? E isso não desclassifica a opinião de um médico.
Veja. Mas é preciso ter aquele estudo, né? Exatamente. Eu acho que a opinião dos médicos, ela não deve ser desclassificada. Mas eu só quero mostrar que em medicina nós precisamos trabalhar com evidências científicas e evidências científicas bem classificadas. Nível A, nível B, nível 1, nível 2. E nesse sentido, a opinião dos médicos, ela realmente é muito mal classificada, tá? Eu tenho certeza que as vacinas foram indicadas com evidências científicas muito bem estabelecidas e muito bem classificadas. Até porque existe, né, a Anvisa para liberar. A Anvisa não liberaria algo que não tivesse evidência. Então você percebe? Evidências científicas que estavam no topo de classificação. Então, nesse momento, eu não posso chegar com uma instituição e pegar e pedir, solicitar uma evidência científica que está com uma classificação lá embaixo e simplesmente desmerecer uma recomendação que já tinha uma evidência científica que estava no topo de recomendação. Eu acho que o raciocínio que a gente tem que fazer é exatamente isso. E no momento em que a gente já venceu tanta escuridão, né? Pelo contrário, que a gente está aqui vivo hoje para comemorar 3 anos, né? De uma excelência, de um tratamento que tem tantos resultados positivos, né? Como eu te coloquei, assim, a gente lembra, né? Cada um de nós foi marcado por essa pandemia, mais ou menos. Mas todos nós temos marcas, né? Todos nós estamos com cicatrizes do que nós vivemos, né? Eu, além de médica infectologista, também trabalho em unidades de terapia intensiva e cada um de nós, só a gente sabe o que a gente passou naquele período, né? Aquele ano de 2021 foi um ano muito difícil, né? Eu me lembro que o mês de abril foi um dos meses mais difíceis para mim como médica até hoje, né? Eu esperava que a pandemia fosse realmente assolar de forma muito difícil e esperava cenários difíceis, mas você esperar, você calcular isso é muito diferente de quando você está vivenciando, né? Então, eu vivi dias muito difíceis na UTI, né? São situações que a gente via em filme, em série, e que nunca imaginou que ia passar e viver na pele aquilo ali, né? Viver na pele foi muito diferente, né? Então, pensar e lembrar, né, com alegria de que naquele dia 17 a gente começou a vacinação e 3 anos, e de lá para cá, 3 anos depois, tudo isso se transformou, né? Tudo isso se transformou, nos deu a possibilidade de viver o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Que é um cenário de tranquilidade, né, e de prevenção, que é exatamente o que eu estou falando. Acho que a palavra que a gente tem para a Covid-19 hoje é prevenção. O vírus continua circulando, mas a gente tem que aprender a conviver com ele, né, doutora? Exatamente, exatamente. Ou aprender a prevenção para não conviver com ele. Exatamente. Pronto, então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, sempre solícita com o nosso Front Talk, sempre levando informação de qualidade com evidências científicas. Com evidências científicas, que é o mais importante, né, Carol? Eu agradeço mais uma vez, eu estou muito feliz, porque realmente esses 3 anos marcam uma data muito importante, que eu acredito que é uma data histórica para o nosso país, e há muito a ser comemorado, né? A vitória das vacinas, mais uma vez, numa pandemia que assolou com muita crueldade, né? Mas, assim, lembrar com alegria e pensando sempre na prevenção do amanhã. Pensando sempre no amanhã. Obrigada, doutora, e obrigada a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.